a transformação, as mudanças na área da saúde causadas pelo movimento MAHA estão ficando cada vez mais radicais, mais profundas. E o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos confirmou na semana passada, dia 30 de abril, que é o seguinte: a partir de agora, todas as vacinas, as novas vacinas, precisam ser testadas com placebo antes de serem aprovadas. Isso, claro, abrange tanto a questão TEA como a questão da epigenética. Então, é um assunto que nos interessa discutir. Bom, claro, o pessoal que tem a ganhar com a distribuição em massa de vacinas já está reclamando, dizendo que essa regra pode limitar o acesso às vacinas e minar a confiança do público na imunização, etc, etc. Traduzindo, essa regra vai diminuir a receita de quem está reclamando. Ponto. Só pode ser isso. Porque se é que existe uma preocupação com a saúde em si, quem poderia ser contra a ideia de teste placebo? Qual é o problema? Você não quer a saúde? Então vamos fazer placebo, tá? Mas o problema aqui é o seguinte, esse aqui é o problema, ó. Reza a lenda que para matar um vampiro é preciso empalar uma estaca de madeira no coração do vampiro, certo? E tudo indica que a mesma coisa acontece quando você empala um fabricante de vacina com um placebo. E de agora em diante, todas as novas vacinas terão que passar por testes de segurança e ensaios controlados por placebo antes do licenciamento, tá? Então, essa é a transparência radical que o Bob Kennedy Jr. prometeu e agora está cumprindo. Aliás, com o apoio incondicional do presidente Trump. Ok? Porque olha que absurdo. Do jeito que está, as vacinas são testadas contra outras vacinas ou contra substâncias que contêm os mesmos ingredientes da vacina que está sendo testada. Não é uma gracinha? Isso é completamente ridículo e seria risível se não fosse trágico, tá? A exigência por estudo placebo é a única forma de saber a verdadeira eficácia das vacinas e identificar qualquer dano que elas possam causar. Não existe outra maneira de saber disso. Então, trata de senso comum. E é um escândalo que isso não tenha sido feito desde o começo. Então, é um avanço muito bem-vindo essa regra, porque o público não está interessado em vacinas que causam danos. Simples assim. Agora, enquanto isso, as autoridades de saúde vivem falando que as vacinas infantis ajudam a treinar o sistema imunológico, certo? Que as crianças vacinadas são mais saudáveis do que as crianças não vacinadas. A gente vive escutando isso. Essa é a narrativa oficial. Vacinas salvam vidas, etc, etc, etc. Mas a realidade é que as autoridades não têm a menor ideia do que estão falando. Eles não sabem, não existe evidência para falar o que eles falam. É pura suposição. Tá? E nem teria como ser diferente, porque não existe evidência. Porque nunca houve ensaio clínico duplo cego controlado por placebo. Ou seja, a autoridade faz a propaganda na frente e por trás obstrui o teste placebo para não expor a propaganda. Não é assim? É isso que está acontecendo. E é por isso que não existem estudos oficiais
comparando vacinados versus não vacinados. Não existe estudo oficial disso. Por quê? Porque não existe qualquer base científica nas palavras das autoridades que recomendam vacinas. Esquece! Mentira! Mas existe sim uma documentação que não corrobora as afirmações das autoridades. Estudos mostrando que crianças vacinadas sofrem níveis mais altos de doenças crônicas e autoimunes do que as crianças não vacinadas. Isso existe. Não só existe, mas o atual chefe da saúde nos Estados Unidos, Bob Kennedy Jr., é coautor de um livro publicado em 2023 chamado Vacinados versus Não Vacinados. Deixa a ciência falar. Esse aqui é o livro do Bob Kennedy. Vax and Vax. Let the Science Speak. E esse livro apresenta um compêndio de mais de 70 estudos comparando resultados de saúde de adultos e crianças vacinados e não vacinados. E para ilustrar a situação, neste compêndio, tá, publicado pelo Bob Kennedy, tem um estudo, que é esse aqui, ó. Olha o estudo que tem lá, chamado, abre aspas, análise de resultados de saúde em crianças vacinadas e não vacinadas, atrasos no desenvolvimento, asma, infecções de ouvido e distúrbios gastrointestinais. Fecha aspas. Estudo publicado em 2020, 5 anos atrás, que examinou os registros médicos de 3 clínicas pediátricas diferentes nos Estados Unidos, acompanhou 2.047 pacientes desde o nascimento até a idade mínima de 3 anos e a idade máxima de 12 anos e meio. E aqui, na imagem desse estudo, tá? A gente vê que as crianças têm mais que o dobro da probabilidade de serem diagnosticadas com atrasos do neurodesenvolvimento. Tá? As crianças têm 4,49 vezes maior probabilidade de serem diagnosticadas com asma e 2,13 vezes, mais do que o dobro, de probabilidade no caso de infecções de ouvidos, tá? Comparadas a crianças não vacinadas. Enquanto isso, as autoridades forçam as crianças a tomar dezenas e dezenas de doses de vacina e sequer uma vacina foi jamais submetida a um estudo placebo para comprovar a segurança. Isso tem que mudar, certo? E ainda, veja que tem estudos que vieram depois da publicação do compêndio, tá? Com dados mais preocupantes ainda. Olha isso, em abril de 2024 saiu um estudo aqui, ó, tá? Intitulado Risco de longo prazo de doenças autoimunes após vacinação contra SARS-CoV, baseado em mensageiro RNA, que são as vacinas da Covid, e um estudo de corte populacional coreano de abrangência nacional, certo? Esse estudo envolveu 9 milhões de pessoas. E aqui a gente se depara com a evidência de uma degradação palpável na saúde da população vacinada, comparada à saúde do grupo controle de não vacinados. Mas antes de examinar a evidência, olha só a forma que eles estabeleceram o grupo controle desse estudo. Porque envolveu um monte de gente, certo? Milhões e milhões de pessoas. Então, olha como eles estabeleceram. Eles usaram o banco de dados das agências de saúde do país e identificaram mais de 15 milhões de pessoas, que é cerca de 30% da população total da Coreia do Sul, pessoas que foram submetidas a um
Exame Geral de Saúde em 2018. Desse grupo, 4,6 milhões de pessoas formam o grupo controle, que foi deslocado para 2 anos, tá? A partir 2 anos para trás, tá? A partir da data da primeira dose de vacinação da Covid. E, em paralelo, 4,6 milhões de pessoas que tomaram pelo menos uma dose da vacina mRNA, mensageiro RNA, da Covid. Ou seja, o estudo lida com a mesma população representada antes e depois da vacina, certo? E a deterioração que a gente vê aqui, ó, nessa outra imagem aqui, tá? Desse estudo, é uma deterioração multietiológica, tá? O que se explica a partir do sistema imunológico deficiente, certo? Então, olha aqui, ó, diabetes, dislipidemia, que é o nível de gordura sanguíneo desregulado, dermatite atópica, rinite, asma, hipotireoidismo, hipertireoidismo e tireoidite, que é uma doença autoimune. Aí tem deficiência de vitamina D, hepatite B, hepatite C e HIV. Tudo aqui, ó. Tá tudo aqui no estudo. Essa faixa aqui, tudo, lista isso aí. Tá? E os números aqui mostram uma média de 20% no aumento dessas doenças depois da vacinação. Tá? Então, é precisamente por isso que o estudo placebo é a estaca de madeira que mata o vampiro, porque uma vez que a verdade sobre a eficácia e a segurança das vacinas vierem à tona, ninguém em sã consciência vai querer tomar vacina. Certo? Obviamente. Então, até aqui a gente já entendeu que só gente muito irresponsável ou corrupta pode ser contra a ideia de testes de segurança controlados por placebo para licenciar uma vacina. Quer dizer, gente que perdeu a perspectiva das coisas, perdeu o discernimento, gente que respira e exala propaganda. E é o seguinte, quanto mais profunda a investigação que a gente faz, mais nítido fica o rastro do caminho que levou à cegueira generalizada da ciência atual. E também torna a situação mais embaraçosa por conta do grau de desconhecimento da comunidade médica sobre as fontes primárias das ciências médicas. A gente está falando de coisas elementares, tá? E não vai ter como escapar dessa conversa depois da pandemia da Covid. É o seguinte, não basta dar 2 ou 3 passos para trás se eu quiser avaliar isso direito, porque a perspectiva foi perdida lá atrás. A cegueira é um resultado, uma construção de erros, honestos e desonestos, mas erros com certeza, tá? Que se tornaram parte da mobília com o tempo. E os erros passam então despercebidos. No geral, o erro costura o pensamento científico contemporâneo. Então, é preciso dar vários passos para trás no tempo, né? No processo de rastreamento da sequência de eventos que resultou na situação atual. Porque é na vista de longo alcance que a gente pode resgatar a perspectiva que foi perdida lá atrás. Então, respira. Imagina que a tração da medicina atual, tá? A força por trás da medicina atual, reside na indústria farmacêutica. Todo mundo sabe disso. E
Essa força tem base na premissa de que micro-organismos transmissíveis causam doenças. Né? Isso todo mundo sabe. Aí que tá. Mas de onde vem essa ideia? Cadê as provas? Cadê os estudos fazendo a demonstração de que isso é verdade? Quem começou com essa história? Certo? Tem que se perguntar, a gente quer saber, tem que investigar, tem que ir para o passado e ver como é que esse papo começou. É um equívoco, é um erro. Como é que isso começou? Então, agora a gente dá uns 20 passos para trás. Não dois nem três, 20. E nota o seguinte, que existe uma trilha que explica muita coisa. Então vamos começar. Primeiro, a invenção do microscópio em 1670, tá, trouxe a descoberta das bactérias. E os médicos acharam, então, um novo candidato para explicar as doenças, que seriam, em tese, minúsculos organismos unicelulares que os humanos podiam passar de um para o outro por contato e exalação. Em outras palavras, é uma premissa de 350 anos atrás. 2 séculos depois disso, a teoria conseguiu força por conta do trabalho do Louis Pasteur, tá? E logo em seguida foi regulamentada pelo Robert Koch, K-O-C-H, Robert Koch, em 1884. Foi regulamentado. Agora nós estamos trabalhando com isso aqui. São os chamados postulados de Koch, certo? Que se tornaram a explicação para a maioria das doenças. Quer dizer, essas são as regras para determinar o papel de um micro-organismo como agente de uma doença. Em síntese, nós temos aqui, abre aspas, o micro-organismo deve ser encontrado em abundância em todos os organismos com a doença, mas não deve ser encontrado em organismos saudáveis. Essa é a base do postulado de Koch. Tá? Então, de antibióticos a vacinas, máscaras, remédios variadíssimos, distanciamento social, etc., etc., tudo isso tem se justificado para, alegadamente, proteger a si e aos outros do contágio. E, afinal de contas, falam nisso há 3 séculos e meio. E, segundo eles, a gripe e as epidemias estão aí para mostrar por que a gente deve evitar o tal do contágio. Essa é a base do raciocínio que a gente escuta. Agora, o problema é que essa história de contágio não existe e nunca existiu. Respira. Eu sei que você não acredita, mas vai acreditar. Sabe por quê? Porque basta eu te mostrar os resultados dos estudos da gripe espanhola de 1918 para você ter a consciência dos fatos. Isso deve ser o suficiente, certo? Eu também não acreditava, até eu me deparar com os fatos. Então é o seguinte, vamos entender com clareza. A pandemia da gripe espanhola foi mortal, foi devastadora. E os médicos tentaram, na época, de tudo para explicar o alcance mundial da doença. Então, lembra que 500 milhões de pessoas adoeceram, meio bilhão de pessoas adoeceram. Isso era quase 1/3 da população do planeta. E também lembra que entre 20 e 50 milhões de pessoas morreram. É muita gente. Então, imagina que a população do Brasil na época não chegava a 30 milhões de habitantes nesse período, certo? Então, desapareceu um Brasil do mundo por conta da gripe espanhola. A gripe parecia surgir espontaneamente em diferentes partes do mundo
surpreendia todo mundo e atingia jovens saudáveis, incluindo muitos soldados. Eles fecharam escolas, empresas, teatros. As pessoas foram obrigadas a usar máscaras e evitar apertos de mão para impedir o tal do contágio. E a gente acabou de reviver esse mesmo filme com a Covid, né? A partir desde 2020, não é verdade? Então, a gente está na mesma página aqui. Tá? Agora, as autoridades na época acreditavam que a causa da gripe espanhola era um microorganismo chamado Bacilo de Pfeiffer, tá? E precisavam urgentemente saber como é que esse bacilo podia se espalhar com tanta rapidez. Estava matando o neguinho para tudo que é lado. E daí, nesse esforço de descobrir, vem o célebre estudo de Rosenau. Está aqui, ó. Esse estudo, tá? Que foi publicado no Jornal da Associação Médica Americana em 2 de agosto de 1919, com o título Experimentos para determinar o modo de propagação da influenza. Ok? E conforme relatado no documento, tá, os médicos do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos tentaram repetidamente infectar um total de 100 voluntários saudáveis. Estudos absolutamente controlados, voluntários saudáveis entre 18 e 30 anos de idade. Tá? Tentaram infectar esses voluntários com secreções mucosas do nariz, da garganta e do trato respiratório superior dos doentes. Certo? Então, olha aqui. Eles transferiram essas secreções para o nariz, boca e pulmões dos voluntários saudáveis. Mas, pasme, nenhum dos voluntários sofreu qualquer efeito. Aí, sangue de doadores doentes foi injetado no sangue dos voluntários. Mas, pasme, eles permaneceram saudáveis. E mais, os doentes foram instruídos a respirar e a tossir sobre os voluntários saudáveis. Mas, pasme de novo, os resultados foram os mesmos. Ou seja, a gripe espanhola não era contagiosa e os médicos não podiam atribuir nenhuma culpa à bactéria acusada. Certo? Assim é. Aí, olha isso aqui. O último parágrafo do estudo diz o seguinte, traduzindo para o português. Abre aspas. Na verdade, entramos no surto com a noção de que sabíamos a causa da doença e tínhamos certeza de como ela era transmitida de pessoa para pessoa. Talvez, se aprendermos alguma coisa, é que não estamos certos do que sabemos sobre a doença. Fecha aspas. Ok? No final, tudo depende da causalidade que dá origem a uma doença, certo? E como está documentado nesse estudo, a causalidade da pandemia de gripe espanhola não teve qualquer relação com micro-organismos transmissíveis. Ok? O contágio é uma ficção, o que automaticamente transforma a medicina farmacêutica em um derivado de uma ficção. E nada poderia ser mais letal para a ficção do que o choque de realidade, o reality check, que um estudo placebo representa. Entendeu? E tempo, os estudos que eu mencionei nesse vídeo estão referenciados com links na caixa de comentário do vídeo. Se você está cansado de ser enganado, verifica as fontes e estuda o assunto com atenção e discernimento. É isso